Bom, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez no canal Cria em Casa. Hoje nós vamos fazer uma conversinha a respeito da confecção da minha mesa, minha serra circular de mesa. Eu já havia comprado as madeiras cortadas, né? Lembrando que eu não tenho uma serra circular. E aí eu comecei a montar a serra circular, né? A estrutura. Vou fazer essa bancada, né, essa serra circular, bancada da serra circular de mesa, multiuso. Então quando eu precisar colocar, por exemplo, fazer algum trabalho com uma tupia, eu tiro a prancha, coloco a prancha da tupia e guardo a prancha lá. E aí eu monto as ferramentas, né? Como eu tenho uma tupia, uma serra circular, que eu ainda estou na dúvida qual que eu vou fazer, ainda tem... eu tenho uma serrinha de azulejo, né? Uma serra de piso, serra mármore, eu também pretendo colocar. Aí tem a serra tico-tico. Então eu vou adaptar essa mesa para fazer todos esses tipos de trabalho, conforme a ferramenta que eu for usar. Aí eu fico com uma bancada multiuso, além da minha bancada que eu tenho aqui atrás. Tá certo? Bom, aqui está a mesa, a estrutura da mesa, né? Ó, se a gente for ver, eu já fiz essa parte aqui, onde tem os dois tampos, ainda estão soltos, eu não prendi. Já fiz a lateral, né? A parte de baixo, onde eu posso colocar aqui ou gavetas ou as próprias ferramentas, né? Porque ficou bem fundo. E aqui eu pretendo ainda colocar, cortar uma madeira para fazer o nicho. Na parte de cima eu ainda estou na dúvida se eu vou usar algum motor, né, com um jacarezinho, né, com um eixo, ou se eu vou colocar uma serra invertida. Eu fiz um desenho onde eu tenho, num dos tampos eu vou ter o recorte nessa linha e no outro tampo nessa linha. E aí o que vai acontecer? Vai ficar um dente aqui. E a minha intenção é pegar esses recortes do MDF e colocar e tirar do tampo da mesa. Então vai ficar uma mesa multiuso. Aqui eu já coloquei, eu já quadriculei, né? Já fiz o desenho do quadriculado para que acho que dá para ver, né? O desenho do quadriculado onde eu vou fazer os furinhos, né? Nesse daqui vai ser para mim poder fazer o lixamento. Essa outra aqui é a base da minha serra circular, né? Então eu já fiz o desenho da base e depois eu pretendo fazer os furos e aonde eu vou fazer o rasgo para mim colocar, se for a serra circular invertida. Aqui eu tenho o projeto da tupia já desenhado, aonde eu catei a base da tupia, tirei, coloquei aqui, fiz os desenhos, né? Ainda tenho mais duas pranchas cortadas, e essas duas pranchas cortadas, elas vão fazer o que? Ainda eu vou ter a serra tico-tico, que eu vou fazer o desenho depois numa das pranchas, e da plana, que eu vou colocar a plana também, fazer uma plana invertida. Tudo isso eu vou fazer, essa bancada, né, essa serra circular, bancada da serra circular de mesa, multiuso. Então quando eu precisar colocar, por exemplo, fazer algum trabalho com uma tupia, eu tiro a prancha, coloco a prancha da tupia e guardo a prancha lá. E aí eu monto as ferramentas, né?
Bom, amigos, tá aqui a minha bancada multiuso quase terminada, né? Eu já fixei o tampo, já colei, já fixei, já coloquei fita de bordo nas laterais, né? A serra que eu acabei usando foi uma serra invertida, né? Eu estava na dúvida se ia usar um motor com um jacarezinho, né? Com um eixo, mas para facilitar o desmonte das outras pranchas, então eu acabei fazendo com a serra invertida. Aqui na parte do tampo eu coloquei 2 trilhos para colocar depois os outros acessórios que eu vou construir ainda, né? Aqui na parte de baixo da estrutura eu havia comentado que eu ia colocar uma madeira aqui, então eu já fechei a caixa. Essa caixa vai ser uma caixa coletora de pó, então tudo a sujeira que, né, os resíduos dos cortes da serra e da tupia e tudo que cair aqui para dentro, depois daí vai ser coletado pelo aspirador de pó. Aqui ficou as 3 gavetas, né? Os 4 nichos ainda continuam e eu vou deixá-los abertos para poder colocar madeiras e colocar as pranchas, né? Aqui ficou então a prancha que eu ainda não terminei de fazer, que é a prancha da plana. Aqui ficou a prancha para fazer o lixamento. Aqui ficou a prancha da serra de mármore e aqui ficou a prancha da tupia. Então aqui ficou um lugar onde eu vou guardar as pranchas. Aqui eu ainda estou com a prancha, mas está colocado, né? Ainda está instalado a serra tico-tico. E aqui ficou ainda a máquina de solda, né? Aqui ficou o motor com o mandrilzinho que eu acabei não usando. Coloquei um liga e desliga, né? Então isso daqui facilita no manuseio do instrumento que estiver funcionando. Dentro da caixa, como eu disse, ficou a caixa coletora de pó, né? Eu já coloquei ela para funcionar, né? Então dentro aqui da caixa coletora de pó eu coloquei 2 tomadas, uma tomada vermelha e uma tomada branca. Tomada branca 110, tomada vermelha 220. Por que isso? Porque eu criei duas extensões, uma 220 e uma 110. E como eu tenho aparelhos que são 220 e outros que são 110, se eu ligasse e de repente me esquecesse e ligasse na tomada, poderia queimar. Então aqui, como eu deixei em vermelho, eu já sei, vermelho 220, ligo o aparelho 220. Se for 110, ligo no aparelho 110. E na hora que eu for ligar na tomada, se de repente eu cometer algum equívoco, se eu ligar na tomada 220 e ligar o interruptor, a tomada 110 não funciona. Se eu ligar a tomada 220, a 110, a 220 não funciona também. Então é uma maneira de fazer uma proteção, para não queimar o aparelho. Aqui na parte, quase caiu tudo, ó. Aqui na parte de trás eu ainda não terminei, mas vai ficar assim. Eu vou fechar, aqui eu vou fechar também, que é onde tem o coletor de pó, e eu vou fazer um furo, né, para encaixar a mangueira que vai aspirar a sujeira que tiver caindo aqui no coletor, né? E aqui eu vou fechar, é aonde tá as gavetinhas. Falta fazer isso ainda, que acabou as madeiras. Tomada ligada no 220. Vamos fazer ela funcionar. Liga e desliga funcionando, né? Aqui a régua ainda não está feita, mas eu estou usando uma madeira que tem até uma fórmica aqui na lateral que ajuda a deslizar, né? E prendo com o sargento aqui. Depois ainda falta colocar a graduação, né, dos 2 lados e fazer uma régua melhor, né? Mas acabou a madeira. Depois daí, quando eu comprar madeira, eu faço isso. A minha mesa ficou desse jeito. Eu achei que ela ficou bem útil, né? Bem numa altura boa, ela bate na minha cintura, né? Ela ficou com uma altura razoável. A distância dela é de 1 metro por 80, né? Então ficou do tamanho legal ela. Dá para mim fazer pequenos trabalhos aqui. Como eu trabalho coisa com hobby, dá para fazer bastante coisinha. É isso. Gostou?
dá um joinha e até o próximo vídeo.